Oi, eu sou a Gabriela Costa e eu vim fazer uma resenha, né, sobre o livro 1984 do autor George Orwell. Oi, gente, eu sou a Alice e eu tô aqui para apresentar para vocês os personagens do livro que escolhemos, que é 1984. Bom, primeiramente nós temos o protagonista, que é o Winston Smith. Ele é um homem comum, fleumático. E depois nós temos a sua amante, a Julia. Ela é uma pessoa que elogia as doutrinas e é uma militante do partido, mas secretamente vive em contradição com todas as leis. Bom, depois nós temos o Oberyn, não sei como fala o nome dele, mas depois nós temos o Oberyn e ele meio que engana a Julia e o Smith, falando que ele é membro da resistência. Mas depois ele usa isso contra os dois para torturá-los. Ele meio que faz ou tenta fazer eles acreditarem que o irmão grande não é apenas alguém para acreditar ou adorar, mas sim para amar. E ele meio que fica assim o livro inteiro, então nós podemos chamar ele de antagonista da novela ou do livro. E ele meio que faz esse tipo de coisa, ele manipula, ele tenta causar mal aos nossos personagens principais. Bom, nós temos também o irmão grande. Ele é meio que um deus, e o Smith, ele fala que ele nunca foi visto, então ele acha que na verdade ele não existe. Então o Smith seria tipo um ateu na sociedade do livro. Mas ele fala, né, que ninguém nunca viu, nunca foi relatado sobre a aparição dele. Mas eles adoram e amam muito esse grande irmão, ou irmão grande. E também falam bem assim que tem várias imagens dele, vários panfletos e propagandas dele, e também como se ele fosse uma pessoa onipresente que está em todos os lugares, com a frase Big Brother is watching you, que em português significa irmão grande está vendo você. Esse livro é um livro muito bom e ele traz vários tópicos muito importantes para a sociedade, mesmo ele tendo sido feito a 1984, que é o nome do livro, ele ainda reflete, né, nos dias de hoje. Existem alguns pontos principais desse livro, né, que eu trouxe aqui para vocês. O primeiro ponto é o estado de vigilância constante e seus efeitos para a sociedade brasileira. Que mesmo que o livro tenha sido feito nos Estados Unidos, né, nessas coisas, ele reflete muito na sociedade brasileira. O segundo ponto é a manipulação como forma de aniquilar qualquer pensamento crítico. Né? Eles manipulam muito de uma forma não tão sutil, né, para que as pessoas não tenham mais o próprio pensamento. E o terceiro são as consequências da disseminação do ódio no território brasileiro. Isso nos faz refletir muito sobre o que está acontecendo no nosso próprio país. Eu vim também falar um pouco sobre o final do livro, que é um pouco inesperado, né? Não é tão como geralmente é, né? Que fala que Smith, ele começa a ser ser um cidadão padrão, né? Exemplar dentro daquela sociedade, cumprindo as ordens e regras, e aí no final nós percebemos que quando ele olha para a imagem, né, do grande irmão, nós podemos perceber que ele tem uma fé lá dentro, né, que ele realmente ele tem uma fé no poder daquele sistema, e que a manipulação e a lavagem cerebral funcionou nele, né, e deixando o que é completamente inesperado, porque nós pensávamos que no final do livro ele iria conseguir quebrar aquela sociedade, né, e fazer todo mundo ter o próprio pensamento crítico e tudo mais, mas não acontece isso. Tem também o buraco da memória, que no livro seria qualquer mecanismo
ou qualquer outro tipo de coisa que é usado para destruir documentos, fotos, gravações, textos que são considerados inapropriados na tentativa de dar a impressão de que algo nunca aconteceu, que não é real. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a lenda que escreveu esse livro. O nome dele é Eric Arthur Blair, mas ele é conhecido como George Orwell. Ele nasceu dia 25 de junho de 1903 em Malahari, na Índia, e morreu dia 21 de janeiro de 1950 em Londres, no Reino Unido. George foi um jornalista e um escritor, e também foi o maior cronista da cultura inglesa do século XX. Ele tinha 2 irmãs, a Marjorie e a Avril. Ele também tinha o pai dele, que não era tão presente assim, não era uma convivência muito, sabe? E, na verdade, o motivo disso era porque o pai dele trabalhava e era muito longe o lugar, então eles não tinham essa oportunidade de estarem juntos ali. Era só por visitas e, enfim. A família de George, então, decide se mudar para um vilarejo chamado Shiplak. E lá ele faz uma amiga que se chama Jacinta Butticombe. Eles dividiam o mesmo sonho de serem escritores. E eles, na época, faziam muitos poemas. E eles também repartiam esses poemas, cada um lia. Na verdade, eu tirei isso da minha cabeça, não sei o que eu tô... Mas eles faziam um poema nessa época. Disso eu sei, porque eu fiz pesquisas e lá eu estava falando sobre isso. Eu não sei se eles compartilhavam um poema um com o outro. E... enfim. É isso. Menti mesmo. E também George tinha como uma inspiração Herbert George Wells. É o autor de Uma Utopia Moderna. Bom, é só isso que eu tenho para falar sobre o autor, que eu achei mais importante de contar para vocês. Isso é isso mesmo de hoje, e é só isso mesmo. Obrigada. Tchau.